Bom dia, espero que vocês estejam bem. Essa semana a gente vai começar a segunda unidade, então vamos trabalhar com História e Medição do Tempo. Vamos ver como o historiador trabalha com essa questão do tempo para contar a história. Você já deve ter notado que medir o tempo é fundamental para organizar a vida de uma pessoa. É a medição do tempo que lhe permite contar sua idade e determinar, por exemplo, um feriado, a data de início das aulas e outros momentos importantes. Para os historiadores, também é fundamental saber localizar os acontecimentos no tempo. Afinal, todo fato histórico está relacionado a um lugar e a um tempo determinado. Então, o que é que nós temos aqui? Por exemplo, quando estudamos a chegada da expedição de Pedro Álvares Cabral ao que hoje é o Brasil, duas informações são básicas para começar a estudar o evento: a data de chegada, que foi abril de 1500, e o local, a atual cidade de Pedro e Porto Seguro, na Bahia. O ano de 1500 é, portanto, o marco cronológico, ou seja, uma data importante que serve de referência temporal para o historiador. Então, na realidade, nós trabalhamos com essa questão do tempo. Você saber o fato aconteceu em tal período, né, no mês tal, no ano tal, e aí a gente pega essa referência desse tempo cronológico. No entanto, há acontecimentos muito antigos, cujos marcos cronológicos são incertos. Então, é quando você tem o fato, né? Tem o acontecimento, mas diz que mais ou menos aconteceu naquele período. E acontecimentos que são entendidos como processo, ou seja, são mudanças que se desenvolvem por períodos bastante longos, sem estarem associados a uma data específica. Para esses casos, o historiador precisa trabalhar com medidas de tempo maiores. Então, aí nós pegamos a questão de como a década, que corresponde a um período de 10 anos, o século, que equivale a 100 anos, e o milênio, que é um período de 1000 anos. Então, dividindo, não é, essa questão do tempo cronológico, nós temos aí como associar os acontecimentos. Às vezes trabalhando com a década, vamos contar a história da década de 20. Então você tem aquele período da década de 20 todo para falar um pouco desse período, né? Nós temos aí o século, vamos falar do século tal, então século 20, do século 19, e a gente faz referência de tudo que aconteceu nesse século. E o milênio também. Então, nós temos aí como a pandemia, né? Que aconteceu no século 21. É um exemplo, ela vai ser contada pelo historiador, essa pandemia que acontece no mundo todo. Então, nós temos essa questão dessas referências para localizar o tempo na história, ok? Então, nós temos um formulário para que vocês façam o exercício, assistam a aula, faça a leitura do texto, né, dos slides que estão aqui, para poder responder. Respondam com calma, tenha tranquilidade, não tenha pressa, para que a gente possa responder certo, né? Sabemos que o formulário, ele que vale uma nota para vocês, como a gente viu na primeira unidade, na segunda unidade não vai ser diferente, vai ser a mesma coisa. Então, façam o exercício com atenção, respondam com atenção, coloque seu nome completo, para que a turma certa, né? Também é importante a gente saber qual é a nossa turma e colocar lá qual é o sexto ano que você corresponde. E nós iremos, não é, encerrar nossa aula dizendo para você: tomem cuidado, se for sair, use máscara, use álcool em gel, lave as mãos, o distanciamento, tenha cuidado. Nós estamos numa pandemia e ainda está muito sério.
Então a gente precisa nos cuidar, tá bom? Eu desejo uma boa semana para vocês e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.